Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai continuar os nossos estudos e é muito importante que você preste atenção no que está sendo comentado durante essa videoaula, que você vá para um lugar calmo e tranquilo da sua casa, pause esse vídeo, faça as anotações em seu caderno, quantas vezes for preciso, tá certo? Nossa aula, você é convidado especial, porque aprender é algo que a gente tem que fazer sempre procurar novas formas e novas maneiras. Então, minha gente, nesta aula maravilhosa que vocês vão ter com a professora Marina. Então, turminha do 7º ano, a nossa unidade temática continua números, o nosso objeto de conhecimento de hoje nós vamos iniciar divisão de números racionais em forma de fração e a habilidade é essa que você está vendo aqui. Então, pega teu caderno, pega teu lápis, pega tua borracha, pausa quantas vezes for preciso e vem resolver comigo as situações que serão apresentadas aqui. Mas antes da gente entrar em divisão, nós vamos retomar a multiplicação de frações. Lembrem sempre do método ping-pong. Observem que aqui eu tenho 2/3 vezes 5/15. Lembrando que o numerador está em cima e o denominador está embaixo. E que o denominador é a parte de quantas vezes foi dividido aquele inteiro. E a gente multiplica com a técnica que a gente viu, ping-pong. Ou seja, eu vou fazer o 2 vezes 5 e o 3 vezes 15. 2 vezes 5 e 3 vezes 15. Minha gente, não tem como errar. 2 vezes 5, 10 e 3 vezes 15, 45. Lembrando que as duas frações, elas têm sinais positivos, por isso o resultado fica positivo. E é facultativo, ou seja, você pode colocar o sinalzinho de mais ou não, tá certo? Então, gente, a gente vai trabalhar hoje na nossa videoaula o inverso de um número racional. Como vocês podem ver, eu estou invertida. Mas, para a gente poder conversar melhor, eu vou me inverter, tá bom? Então, minha gente, vamos escrever o inverso agora dessas frações, que são números racionais, menos 3/4, 2 positivo, 2/3 e 0. Bem, de menos 3/4, vamos inverter. Quem está embaixo sobe e quem está em cima desce. Então, vai ficar 4/3 e o sinal a gente repete que é negativo. O 2, nós sabemos que aqui embaixo, sabemos que tem 1, só não precisa colocar. Então, esse 1 vai subir e esse 2 vai descer. 1/2, eu posso usar com ou sem o sinal positivo sem problemas. E aqui eu tenho quem? Eu tenho 2/3, também vou inverter. Quem está em cima desce e quem está embaixo sobe. Então, eu vou colocar o 3 em cima e o 2 embaixo, ficando 3/2. E o 0? Dá para inverter? Não, né, minha gente? Você tá certo. O 0 é o único número que eu não vou fazer o inverso, tá certo? Ele vai ser um número racional que não vai ser preciso, porque não existe. Agora, eu queria que você fizesse aí no seu caderno, pega logo o teu lápis, se tu ainda não pegou, tua caneta, o caco de telha, pega aí um pedaço de pau, vai riscando no chão e vai fazendo aqui comigo. Eu quero que você multiplique, até repetir, ó. Menos 3/4 vezes quem? Menos 4/3. Faz aí teu caderno, pra eu ver uma coisa. Quero ver o resultado que você vai conseguir. E agora eu quero que você faça 2 vezes 1/2. 2 vezes quanto? 1/2. E também vou querer que você multiplique 2/3 vezes 3/2. Vai ser 2/3 vezes 3/2. O 0 não. Então, organiza aí tua conta que eu quero ver o resultado, que eu volto já. Já fiz minha mágica aqui e já organizei para que a gente possa comparar, né? Já fez a tua? Pois vamos ver aqui. Bem, vamos multiplicar. 3 vezes 4, quanto é? 12, né? 4 vezes 3, 12. Sinais iguais, o resultado é o quê? Positivo. Então, eu tenho 12 dozeavos. Vocês observem que eu tenho 12 dozeavos.
e que toda fração representa uma divisão. Então, se eu dividir 12 por 12, dá quanto? 1. Muito bem. 1. Agora a gente vai fazer 2 vezes o meio. Lembrem como é que a gente multiplica? Ping-pong, né? 2 vezes 1, 2. Esse 2 que está embaixo, a gente lembra que aqui é como se tivesse 1. Então, 2 vezes 1, 2. Ou você repete só o 2. E 2, eu posso dividir por 2, que dá quanto? 1. Também tem 1 aqui. Agora, vamos aqui, ó. 2 vezes 3 e 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Posso dividir também? 6 dividido por 6, 1. Então, minha gente, observem que aqui deu 1, aqui também deu 1 e aqui deu 1. Então, minha gente, dica de ouro, não esquece. Todo número multiplicado pelo seu inverso, ó. Tinha menos 3 quartos, multipliquei pelo inverso, que é menos 4 terços, foi quanto? O resultado, 1. Todo número multiplicado pelo seu inverso, eu tinha 2, multipliquei por 1 meio, que é o inverso de 2, também encontrei 1. Todo número, observem, 2 terços vezes 3 meios. Encontrei também 1. Então, todo número multiplicado pelo seu inverso vai ser igual a 1. Dica de ouro, não esquece. Agora vamos fazer aquilo que vocês estavam aguardando incansavelmente durante essa videoaula. Divisão de racionais, e esses racionais estão na forma de fração. Lembrando que os conjuntos dos racionais estão os positivos, os negativos e todos os números que podem ser representados em forma de fração, tá certo? Incluindo os números decimais, as dízimas periódicas. Então, aqui nós vamos dividir 1 quarto por 1 meio negativos. Nós vamos repetir 1 quarto. Coloca aqui 1 quarto. E agora nós vamos fazer a operação inversa da divisão, que é qual? A multiplicação. Então, o sinalzinho de vezes, coloquei eles dentro do parêntese. Só que eu vou dividir pelo inverso. Ou seja, eu vou virar o número de cabeça para baixo. Ao invés de ter 1 meio, eu vou ter quanto aqui? Apenas menos 2. Porque lembrem que eu não preciso, né? Eu não preciso colocar 1 aqui de baixo. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. O 4 não tem quem multiplicar, eu vou repetir. E agora a gente observa os sinais. Se os sinais são diferentes, o resultado é o quê? O resultado será negativo. Então, vai dar menos 2 quartos. Agora, nós vamos resolver. Menos 2 quintos dividido por 3. E como é que vai ser o nosso procedimento? Nós vamos repetir essa fração. Menos 2, o quê? Quintos. Se está dividindo, nós vamos fazer o quê? O contrário, que é multiplicar. Como aqui tem um 3, a gente sabe que aqui embaixo tem quem? 1, só que não precisa colocar. Então, nós vamos multiplicar por 1 terço. Estou fazendo o quê? Estou invertendo aqui. Quem está embaixo subiu e quem está em cima desceu. E agora eu vou multiplicar. Todo mundo sabe, né? 2 negativos vezes 1, menos 2. Eu já coloquei o sinal, que nós somos desses, né? 5 vezes 3, 15. Então, deu menos 2, 15 avos. Por que ficou negativo? Porque sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, não tem erro. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de menos 1 meio é menos 2. Multipliquei, tá vendo? 1 vezes menos 2, menos 2. O 4 não tinha com quem multiplicar, apenas repetir. E aqui eu repeti menos 2 quintos vezes o inverso de 3, que é quem? 1 terço. Aqui tem 1 subiu. E multipliquei 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Sinais diferentes, o resultado será negativo. Agora, minha gente, nós vamos dividir 5 positivo dividido por 2 quartos positivo. O que a gente faz? Conserva o primeiro número racional, que é o 5 positivo, tudo lindo e maravilhoso. Multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Como é que eu vou inverter? Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Então, vai ser multiplicado por 4 meios. Isso aí. Como é que multiplicamos? Lembra? Ping-pong. 5 vezes 4, 20.
Aqui nós sabemos que subtém-se 1, então 1 vezes 2, ou apenas o 2, temos 20 meios, que eu ainda posso dividir se eu quiser, 20 dividido por 2, isso 10. Sinais iguais, o resultado será positivo. Posso ou não colocar o sinal. Agora nós vamos dividir menos 3 sétimos divididos por menos 1 oitavo. Eu vou conservar a primeira, que é menos 3 sétimos, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui eu tenho menos 1 oitavo, ou seja, o 8 sobe e 1 desce. Nós sabemos que não é necessário colocar o 1, então o sinal aqui é negativo. 3 vezes 8, 24. O 7 não tem com quem multiplicar, porque sabemos que é 1. 7 vezes 1, 7, que vai dar 24 sétimos. Agora a gente observa o sinal. Sinais iguais, aqui vai ser o quê? Positivo. Então, nós temos aqui 24 sétimos. E para que você aprenda cada vez mais aquilo que nós estamos trabalhando, fixando o que eu aprendi, como eu posso fazer isso? Através de uma atividade. Então, a sugestão de atividade que nós temos aqui, a primeira questão, olha como é fácil. Efetue as operações com muita atenção. Aqui nós temos divisões. Olha que beleza. Muito simples. É só não esquecer da dica de ouro. Conserve a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda. A segunda questão. Escreva o inverso dos números racionais. O que é escrever o inverso? É virar um número de ponta cabeça. 8 quinzeavos, 7 sextos, menos 9, menos 5. Fácil demais, né, minha gente, essa atividade. E na terceira, eu quero que você pense, que você reflita e encontre a resposta do que está sendo pedido. O que ocorre quando multiplicamos um número pelo inverso dele? Dê exemplos no caderno. Então, minha gente, você vai escolher esse número, vai fazer o inverso multiplicando e eu não vou contar o resto, porque eu tenho certeza que você vai arrasar respondendo. Qualquer dúvida, assista esse vídeo quantas vezes for preciso. Qualquer dúvida, assista a esse vídeo quantas vezes for preciso. Procure o seu professor ou a sua professora que está dispostos a te ajudar. No nosso Conectando o que eu aprendi, hoje a gente viu o inverso de uma fração novamente, com mais detalhes, não foi? E o inverso de uma fração é uma fração cujo numerador é o denominador da fração dada e o denominador é o numerador dela. Ou seja, é só inverter a posição do numerador e do denominador. A gente vai virar a fração de cabeça para baixo. Veja um exemplo aqui. O inverso de 3 é 1/3. Por quê? Lembrem que abaixo do 3 é como se tivesse o numeral 1. Porém, a gente não escreve. Então, quando eu viro de cabeça para baixo, esse 1 vai aparecer e a fração fica 1/3. O inverso de 6 sétimos é 7 sextos. O 6 desce e o 7 sobe. O inverso de menos 5 nonos é menos 9 quintos. O 9 sobe e o 5 desce. Então, minha gente, inverter uma fração é virar ela de cabeça para baixo. Agora, para a gente não esquecer também, temos aqui uma divisão de números racionais, que eu tenho 10 dividido por 2/3. Então, o que é que eu vou fazer? Conservo a primeira, que é o 10. Lembra, eu coloquei até 1 aqui só para ilustrar que o 1 existe e está embaixo do 10. Então, 10 sobre 1 dividido por 2/3. O que é que a gente vai fazer? Inverter, lembram? O 10 sobre 1 continua ou apenas o 10, e o 3 vai subir, e o 2 vai o quê? Descer. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 3, que é 30, 1 vezes 2, 2. E como a gente sabe que toda fração nos remete a uma divisão, eu posso, se quiser, dividir 30 por 2, que vai ser igual a 15. Ficou positivo porque os sinais são iguais, tá certo? Você não esquecer mesmo, divisão de números racionais em forma de fração. Conserva a primeira fração e devo multiplicar pelo inverso da segunda. Muito simples, muito prático. Não esquece não, tá? Tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração. Então, assista a essa aula
quantas vezes for necessário. Tire dúvidas com o seu professor ou a sua professora e arrasa aí na atividade. E até a nossa próxima aula.